Olá, meu nobilíssimo companheiro, minha nobilíssima companheira. Estamos aqui de volta para dar continuidade, para concluir aquela série do Musiquinha ao Cacete, onde eu estou te apresentando como que surge, como que definem um seno, um cosseno e uma tangente, que são ali os alicerces da trigonometria, certo? Nessa série de vídeos eu te mostro como surge o seno, o cosseno, a tangente. Por que são ferramentas interessantes, Por que os caras definem essas ferramentas, por fim, para chegarmos aqui, na famosa tabela dos ângulos notáveis. Que são esses ângulozinhos daqui, tá vendo? Que geralmente eles cobram em prova, eles geralmente cobram esses ângulos aqui em prova, então você tem que gravar esses valores aqui para conseguir fazer a prova tranquila e tal. Na verdade não tem eles não são ângulos especiais assim, não são, nossa meu Deus, esses ângulos aqui são divinos, não tem nada disso não. É só porque o jeito de achar os valores para esses ângulos aqui é um jeito mais fácil. Acho que você entendeu a ideia aqui, Não quer dizer que eles são especiais, que, enfim, é porque passam isso aqui e geralmente te ensinam uma musiquinha para gravar essa tabela, certo? Eles te ensinam a musiquinha para gravar e tal, você usa na prova e etc. Eu quero e vou te mostrar como que surgem esses valores, da onde que eles vêm, Ninguém tirou do bolso aqui, esses serão os valores, meio, raiz de 2 sobre... Não, eles existem um motivo para eles estarem ali, e é um motivo bem simples, na verdade é só um resultado da definição de seno, cosseno e tangente, certo? Bom, eu espero conseguir esclarecer para você, essa coisa de musiquinha, de macete. Na verdade são coisas totalmente desnecessárias, porque quando você entende as regras, que sempre são simples, como você já deve ter percebido, quando você entende as definições das coisas, tipo um seno, cosseno e uma tangente, o resto surge naturalmente. Esses valores surgem naturalmente. É só uma questão de maracutaias. Então não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto que ajuda e tal. Não se esqueça também de ir lá na página do Instagram, eu vou deixar o link aí na descrição, que é uma página onde eu posto conteúdo, posto vídeos, resumos e etc. Então vamos aqui ficar um pouco mais inteligente, vamos ficar aqui um pouco mais esclarecidos sobre a matemática. Bora pro vídeo. Bom, então vamos aqui começar vendo as definições de seno, cosseno e tangente no ângulo de 45 graus. E você vai ver que aquele valor surge naturalmente, certo? Antes de mais nada, eu sugiro que se você não saiba, não tenha um entendimento do que é um seno, um cosseno e uma tangente, por que inventaram essas ferramentas matemáticas e como elas funcionam, quais são as suas definições, certo? Nesse card aqui está o acesso para o vídeo onde eu explico bonitinho o que é o seno, o que é um cosseno e o que é uma tangente, certo? Mas enfim, vamos lá. Primeiramente você pega um quadrado, A definição de um quadrado é o quê? Tem 4 ângulos retos, 90, 90, 90, 90, beleza? E as medidas dos seus lados têm o mesmo valor. E eu chamei aqui de L, Eu poderia chamar de X, de A, de B, de coração. Coloquei aqui L, certo? LL, porque tem o mesmo valor. Bom, em seguida, você vai fazer o quê? Corta esse quadrado no meio, Quando você pegar esse quadrado e cortá-lo ao meio, a bissetriz do ângulo, que é o nome bonitinho de dividir um ângulo ao meio, você vai ter o quê? 45, 45, certo? Aqui você tinha 90, quando você cortou ao meio, você vai ter esses dois ângulos aqui de 45 graus, certo? Então agora você tem aqui um triângulo retângulo, certo? Com dois ângulos de 45 graus. E os dois catetos desse triângulo medem L, certo? Bom, mas a questão aqui é o seguinte. Eu vou fazer para você perceber como funciona, mas basicamente quando você tem um triângulo retângulo que os dois catetos medem o mesmo valor, a hipotenusa ela vai medir raiz de 2 vezes o valor, certo? Então se aqui fosse 1, seria raiz de 2 vezes 1. Mas aqui é L, então vai ser raiz de 2 vezes L, certo? Eu vou te mostrar, através do Teorema de Pitágoras, você percebe que mas você pode usar esse macete para adiantar a sua vida em provas. Vamos fazer aqui rapidinho, Como é que eu descubro esse valor daqui? Vou chamar esse valor aqui de x, certo? X²
é igual à soma dos quadrados dos catetos. A propósito, se você não sabe de onde vem esse teorema, tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui o link no card, onde eu te mostro da onde surge esse teorema, né? Essa formulazinha, essa equação. Mas enfim, vamos lá. Tá vendo aqui? X seria a hipotenusa, LL quadrado. Bom, o que eu posso fazer aqui? Pode perceber que vai ser o quê? Vai ser x quadrado é igual a L mais L, vai ser 2L quadrado, certo? 2L quadrado. Aí é aquela história. Tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Eu posso fazer tudo de um lado se eu fizer do outro. Tira a raiz dos dois lados, né? Quando você tem uma raiz e algo elevado ao quadrado, quando você eleva ao quadrado e tira a raiz, você não fez nada. Você volta a ter o que você tinha. Então é o famoso cortou, né? Raiz cortou com um quadrado aqui, mas é porque você faz uma coisa e desfaz ela, certo? Então vai ser x raiz de coisas se multiplicando. Eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Vezes a raiz de L quadrado, certo? As coisas estão se multiplicando, eu posso separá-las. Outra propriedade bem simples da radiciação, certo? Então aqui, cortou de novo, então x é igual a raiz de 2 vezes L. É uma coisa bem simples, mas você pode usar, ao invés de você fazer a conta, você adianta a sua vida na prova. Quando você tem dois lados iguais, vai ser raiz de 2 vezes o valor. Cara, qual é a definição de um seno? Qual é a definição do cara? O seno de um ângulo, que eu quero o quê? 45, certo? O seno de 45, por definição, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. É a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ser o quê? Então, por definição, o seno de 45 é o cateto oposto, que é L. Cateto oposto, então se fosse aqui também daria no mesmo, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é a raiz de 2 vezes L. Ó, o L morre, né? Tô dividindo uma coisa pela própria coisa, então vai morrer. Seno de 45 é igual a 1 sobre raiz de 2. Aí tem uma história, que eu não sei bem o motivo. Na verdade não existe um motivo específico, mas a galera não gosta de deixar raiz quadrada inexata no denominador, certo? Então o que eles fazem? Eles multiplicam a fração por 1 de maneira inteligente para ela sair daqui. E como assim? Multiplicar por 1 de maneira inteligente. Presta atenção comigo. Multiplica essa fração aqui por raiz de 2 sobre 2. Você está fazendo alguma coisa na fração? Não, isso aqui dá 1. Então você está multiplicando ela por 1, ou seja, vai dar ela mesma, certo? Só que de uma maneira inteligente. Isso aqui vai ser o quê? Raiz de 2 sobre raiz de uma coisa vezes a raiz da mesma coisa. Isso aqui vai cortar, você vai voltar a ter o número. Então vai dar 2. E aqui está, ó, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O cosseno vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque o cosseno vai ser o quê? Presta atenção. Cosseno de 45 é... Qual a definição do cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então no final vai dar o mesmo valor. L sobre raiz de 2 vezes L. Então no final, cosseno de 45 e seno de 45 vão dar o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. Mas está aí o motivo. O seno de 45 e o cosseno... Não, o seno de 45 e o cosseno de 45 valem raiz de 2 sobre 2 por conta dessa definição, certo? E por último, mas não menos importante, a famosa, né, a própria, a única menina da família, né, tangente de 45. A tangente de 45 vai ser a mais engraçada, porque qual é a definição de uma tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, L sobre L. Só que quanto que é uma coisa dividido pela própria coisa? É 1, concorda? Então a tangente de 45 graus vai ser 1. E pronto. Para o ângulo de 45 graus, você sabe o valor do seno, cosseno e a tangente. Todo triângulo retângulo que tiver um ângulo de 45 graus, o cosseno
o seno e a tangente do ângulo de 45 graus serão aqueles valores. São esses os valores para toda a família do triângulo retângulo que tenha um ângulo de 45 graus. Então agora vamos ver como funcionam as definições para os ângulos de 60 e 30 graus, certo? É o seguinte, pega um triângulo equilátero. A propósito, se você não sabe o motivo de um triângulo equilátero ter os ângulos internos valendo 60 graus, né, valendo o mesmo valor, lá no Instagram eu fiz um post, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu explico de uma maneira bem simples por que isso é assim, por que valem o mesmo valor, certo? O triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais e, por consequência, também os 3 ângulos internos iguais. Pega esse triângulo e divide ele ao meio, né? Corte a bissetriz desse ângulo aqui de 60 graus. Você vai dividir ao meio, perpendicular à base, certo? Então aqui você dividiu o triângulo no meio, certo? Agora você tem um ângulo de 90 e um de 30 aqui. Temos que achar esse valor daqui. Vou chamar esse lado aqui de H, porque eu quero, não tem um motivo especial. H, uma incógnita, certo? Só que um detalhe importante que eu esqueci de ressaltar é que aqui não vai ser L, vai ser L sobre 2. Por quê? Porque antes valia L, só que eu dividi o triângulo ao meio. Então eu vou ter L pela metade. Então, L sobre 2, certo? Vamos aplicar aqui as definições, seno, cosseno e tangente, em 30 e 60 graus, para ver os valores, certo? Começar aqui pelo seno. Qual é a definição de um seno? Como que é a definição dele? Cateto oposto, L sobre 2, sobre a hipotenusa, certo? Então aqui L. Isso aqui não é muito bom, né? Você sabe que você tem uma divisão de frações aqui, certo? Aqui teria o 1, fantasminha, enfim, isso aqui não faz a menor diferença. Mas qual que é a ideia? É o famoso sobe invertendo, multiplicando, um negócio muito doido. Aquele negócio lá que você vai fazer isso aqui isso aqui vai ser igual a L sobre 2 vezes 1 sobre L, né? Isso aqui inverte. Na verdade o que você fez foi isso aqui. Multiplica em cima e embaixo por 1 sobre L. Multiplica em cima e embaixo. Aqui vai cortar, tá vendo? L, L, 1, 1. Vai ter o quê? Vai ter, enfim, isso aqui. É só uma maracutaia que a galera pula, né? E te dá o resultado. Mas é só porque dividir frações é meio estranho. É melhor multiplicar as frações, certo? Dividir frações é estranho. Então, você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, que seria o inverso disso aqui, para a parte de baixo, né? O denominador morrer e fica só isso aqui. Mas é uma maracutaia aí que a galera faz que eles esquecem de te mostrar como é o processo. Mas no final desse aqui, L sobre 2 vezes 1 sobre L, né? Subiu, multiplicando e invertendo. Ó, L com L morreu. Por quê? Porque você está em cima e embaixo. Você está dividindo e multiplicando a mesma coisa. Multiplicação e divisão são o inverso uma da outra. Elas se anulam. Você vai ter o quê? Meio. 1 sobre 2, certo? Seno de 30 é 1 sobre 2. Bom, então agora vamos para o seno de 60. Qual é a definição do famigerado seno? Cateto oposto sobre lá hipotenusa. Rapaz, mas peraí, ficou estranho isso aí, hein? H sobre L, mas quanto que vale H? Né? O seno de 60 graus não é H sobre L. Enfim, vamos resolver o H. Vamos achar o valor do H, que aí a gente vai conseguir descobrir quanto vale o seno de 60 graus. L quadrado é igual a L sobre 2 quadrado mais H quadrado. Isso aqui você pode separar os membros, certo? Fica assim, ó, L quadrado sobre 4. 2 vezes 2, certo? Mais H quadrado. É aquela história, subtrai dos dois lados, ele vai passar para lá subtraindo. Enfim, L quadrado menos L quadrado sobre 4 tem que ser igual a H quadrado. Agora você tem aqui uma subtração de frações onde os denominadores são diferentes. Ah, MMC nada, meu filho. Isso aqui é só questão de usar as regras do jogo. Multiplica esse L quadrado por 4
em cima e embaixo. Ah, que? Você pode fazer isso? Posso. 4 sobre 4 é quanto? É 1. Então eu não estou mudando L ao quadrado. Eu vou ter que H quadrado é igual a L quadrado, 4L quadrado sobre 4 menos L quadrado. Ficou bem ruim aqui, vou passar para cá. 4L quadrado menos L quadrado, né, eu tenho 4 alguma coisa, menos essa coisa vai dar o quê? 3 essa coisa. Então aqui, vou passar para cá, só para você entender, H quadrado vai ser igual a 3L quadrado sobre 4. 3L quadrado sobre 4. Cara, tá vendo aqui? O que eu posso fazer? Raiz quadrada dos dois lados. Mas o que você está fazendo, meu filho? Eu posso fazer qualquer coisa de um lado da equação se eu fizer a mesma coisa do outro. Então aqui vai morrer. Aí, né, eu já te expliquei ali anteriormente. Aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar raiz de 3 sobre 4 vezes L. Que? De onde você tirou isso? H é igual a raiz. Olha só, presta atenção. Vou separar isso aqui para você entender. Eu posso colocar isso aqui, eu posso separar a raiz, certo? Já tinha te mostrado isso. Então vai dar o quê? Raiz de 3L quadrado, certo? Sobre raiz de 4. Certo? Raiz de 3L quadrado sobre raiz de 4. Separei a raiz nos dois membros. Só que, porém, L ao quadrado vai sair da raiz. Concorda? E a raiz de 4, você sabe, é 2. Então, quando eu separei aqui, eu também posso separar na multiplicação. Eu separo na divisão e posso separar na multiplicação. Vai ficar como? Vai ficar L, que o L vai sair, aquela história toda, raiz de 3 sobre raiz quadrada de 4, que é 2. Então H vale L raiz de 3 sobre 2, certo? Agora que você já sabe quanto que vale o H, joga ele aqui. L raiz de 3 sobre 2, certo? Você já sabe aqui toda aquela história, multiplica, sobe, invertendo, enfim. Seno de 60 graus vai ser o quê? Sobe multiplicando, invertendo, L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Ó, cortou, né? Seno de 60 graus é igual ao que? Raiz de 3 sobre 2, como há de ser, certo? Agora olha que interessante, cara. Você percebe que em nenhum momento eu joguei valores aqui? Vamos aqui fazer uma indagação, vamos fazer aqui um adendo nesse ponto que eu achei muito interessante para você conseguir concatenar de uma maneira muito concisa as ideias sobre seno, cosseno e tangente. Perceba que eu não joguei valores. Tá vendo que eu joguei H, eu joguei L. Os ângulos têm os seus valores, né, definidos, 30 graus, 60 graus. Mas perceba, olha só, presta atenção. Não, sério, vem aqui comigo. Se você não prestou atenção em nada disso aqui até agora, e você prefere gravar a musiquinha, pelo menos para você extrair alguma coisa de fato, veja, perceba aqui que eu não joguei valores, eu coloquei incógnitas. E eu recebi valores numéricos, valores específicos, e não incógnitas. Você consegue entender como esse resultado ele é coerente com tudo que a gente falou de seno, cosseno e tangente? Perceba, não importa os valores. Tá vendo que isso aqui é uma propriedade do ângulo? Esse valor aqui é uma propriedade do ângulo de 60 graus, do seno do ângulo. Não importa os valores do triângulo. Não importa quanto vale H, não importa quanto vale L. O que importa é que para o seno de 60 graus em um triângulo retângulo. Mas perceba que o seno de 60 graus, ele vale raiz de 3 sobre 2, independente dos valores. Eu poderia ter colocado aqui 1, e H daria lá o seu resultado. Poderia ter colocado 2, aí daria lá. Enfim, cara, eu não coloquei valor algum. Olha como é que isso aqui é coerente com a ideia de que, cara, independente do triângulo retângulo, se ele tiver um ângulo de 30 graus, o seno de 30 graus vai ser tal. O seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2, independente da medida.
Olha que coisa bonita, como é que as coisas realmente são coerentes. Eu poderia ter tacado aqui valores, mas eu não achei interessante. Por quê? Porque eu sei que independente dos valores, a propriedade é a mesma. Essa propriedade raiz de 3 sobre 2, né, o seno de 60 ser raiz de 3 sobre 2, é uma propriedade do ângulo, e não dos valores, do tamanho do triângulo. Pouco importa o tamanho do triângulo, o que importa é que, se tiver 60 graus, o seno vai ser raiz de 3 sobre 2. E agora nós vamos ver o cosseno e a tangente. Bom, então vamos lá aqui, vamos desenrolar essa coisa aqui, porque eu acho que você já está pegando a ideia. Você já está pegando a ideia, então vamos desenrolar isso aqui mais rápido. Cosseno. Qual é a definição de um cosseno? Cateto adjacente, que é o H. A propósito, o H ele vale raiz de 3 sobre 2L, certo? Raiz de, né? Aqui, cateto adjacente, H. H é raiz de 3 sobre 2L sobre a hipotenusa, que é L. Cara, tu já sabe, isso aqui vai subir, enfim, você já sabe, isso aqui vai morrer. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Perceba, não importa os valores. Olha que coisa bonita, cara. Não importa os valores. Independente dos valores, L poderia ser qualquer coisa. L poderia ser raiz de 1, raiz de π. Pô, pensa só, uma medida que vale raiz de π. O π é um número infinito, a raiz de um número infinito. Caraca, pouco importa. O cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Essa razão daqui é invariante. Por quê? Independente do tamanho, ele pode ser minúsculo, ele pode ser gigantesco. O cosseno de 30 graus é uma propriedade do ângulo. Se tiver 30 graus no triângulo retângulo, o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Acabou. Eu não sei você, cara, mas depois disso aqui, de você ver e entender que, cara, não importa o triângulo. Todo triângulo, se tiver aqui, enfim, eu deixaria seu like aí se eu fosse você. Se eu visse isso em algum lugar, cara, e eu não soubesse disso, eu visse, eu falar, caraca, esse cara merece meu like. Mas enfim, isso daí vai ser questão da sua consciência. Mas vamos lá. Então vamos embora aqui, vamos desenrolar esse negócio aqui, cosseno de 60 graus. Qual é a definição de um cosseno? Cosseno de 60 graus vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Você já sabe, cortou aqui, cosseno. Tá vendo aqui, ó, cortou, dane-se a medida, não importa. Cosseno de 60 graus é uma propriedade do ângulo de 60 graus e vale meio. Por fim, mas não menos importante, a nossa famigerada tangente. Qual é a definição da tangente? Tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto a 30 graus, L sobre 2, sobre o cateto adjacente a 30 graus, raiz de 3 sobre 2 vezes L. Bom, você já sabe, tangente de 30 graus vai ser igual a, sobe invertendo, L sobre 2 vezes 2 raiz de 3, L. Cortou, cortou. Tangente de 30 graus é igual a 1 raiz de 3. Opa, tem aquele trem lá de que a galera não gosta de raiz embaixo. Você sabe fazer as maracutá, então você já vai chegar aqui e vai multiplicar. O nome disso aqui esqueci o nome agora, enfim, é uma bobeira. Raiz de 3, multiplicou em cima e embaixo, isso aqui vale 1, vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 3. Multiplicou aqui. A tangente de 30 graus, ela está cagando para o valor do L. Cortou. O valor pertence ao 30 graus e a tangente vai ser raiz de 3 sobre 3. Para fechar aqui com chave de ouro, a tangente de 60 graus, qual é a definição de uma tangente? Cateto oposto, raiz de 3. L sobre cateto adjacente. Olha que interessante. Vapo, 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 vapo. Você sabe que vai subir invertendo, isso aqui vai cortar. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Acabou. Cara, perceba. Nada contra você decorar a musiquinha da tabela e tal. Você quer fazer a prova correndo e tal. Mas entenda. Não se engane, cara. Você decorar aquela musiquinha
não quer dizer que você sabe matemática. Eu, não sei você, mas eu particularmente prefiro muito mais saber isso aqui, saber como chegar, do que gravar a musiquinha. Se na hora da prova eu esquecer, vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui bem pragmático. Se na hora da prova eu esquecer a musiquinha, eu não vou ficar nem um pouco abafado, não vou ficar nem um pouco nervoso e tal. Por quê? Porque o importante, eu sei, que é chegar naqueles valores de novo. Óbvio que a musiquinha ajuda para você fazer a prova ali mais rápido. Mas cara, entender isso aqui é muito mais prazeroso, é muito mais bonito, faz muito mais sentido a matemática quando você entende por que aquele negócio está ali, ao invés de uma musiquinha. Então eu não sei você, pode continuar com essa musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1 e tal, mas procure entender isso aqui, procure saber chegar nesses valores, cara, isso aqui é assim por conta disso. E qualquer coisa, se você, por algum acaso do destino, esquecer a musiquinha, você vai ter aí seu conhecimento matemático, sua afinidade matemática e chegar nos valores novamente. É isso aí, galera, espero que eu tenha te esclarecido um pouco mais sobre a matemática, certo? A próxima vez que alguém chegar com uma musiquinha pra você, refute essa pessoa, pergunte, tá, beleza, essa musiquinha aí vai me ajudar na hora da prova, mas me explique isso aí, de onde que vem esses valores, por que essa musiquinha daí ela faz sentido? Aí sim você vai estar entendendo ali o espírito da coisa, né, o espírito da matemática. É isso, galera, até o próximo vídeo, bons estudos aí, bons esclarecimentos, tamo junto, é nóis.